Oi, eu sou a Aninha, bem-vinda de volta a Chega de Ler. E hoje a gente vai falar sobre a série nova da Netflix que se chama First Kill. Primeira Matança em português, não sei se traduziram, mas, né, caso vocês queiram saber. Eu acho que pra começar a falar dessa série a gente tem que falar de onde ela veio. E pois bem, ela é uma adaptação do conto de mesmo nome, né, que é da Vi Schwab, a pessoa que escreveu Um Tom Escuro de Magia, toda a série, Vilão e mais alguns livros conhecidos, mas esses são os mais conhecidos dela no caso. E esse conto tá dentro de um livro que se chama Vampiros Nunca Envelhecem, em tradução livre, eu acho. Que a ideia principal é pegar as histórias de vampiros que a gente já conhece faz muito tempo e dar uma viradinha nelas e colocar representatividade, mais representatividade do que a gente tem normalmente nas histórias de vampiros. Mas assim, apesar da ideia muito boa e de ter premissas muito interessantes, eu acho o livro realmente muito mediano e eu acho que se tirar o conto da Vi Schwab e um outro que eu não sei quem escreveu realmente, mas que ele passa no Tumblr, eu acho que eu não consigo dizer que mais nenhum conto lá é realmente bom. Agora falando da série como adaptação mesmo. Quando eu li esse conto, eu li antes de sair a série, eu realmente imaginei que não daria pra passar a temporada inteira desenvolvendo o que acontecia no tempo do conto, e eu realmente estava certa. Eu imaginava que eles iam adaptar em, sei lá, o primeiro episódio, e é realmente o que fazem. Porque no finalzinho do conto tem um ganchinho interessante que eu achava que funcionaria pra galera terminar o primeiro episódio e ficar, bom, quero continuar vendo. E foi exatamente o que eles fizeram, no caso. Mas mesmo assim, eu uploado de, sei lá, 50 minutos, bem mais ou menos por aí. Então dá tempo de, além de mostrar toda a história, e é uma adaptação bem bonitinha do conto, dá tempo de introduzir e desenvolver um pouquinho mais, não só os personagens principais, mas também os personagens periféricos, que vão ficar em volta das personagens principais. Por exemplo, a família, que eu acho que é a parte mais importante da história, talvez, uma coisa assim. Então eles introduzem esses personagens, dando desenvolvimento a mais que a gente não tem no conto, e já começa a colocar outros plots também que a gente não tem no conto, porque, né, são, sei lá, não sei, 20 páginas, deve ser. Então daria ter. Não, são mais 50. Enfim, é um conto, é pequeno, então não daria pra desenvolver todas essas coisas. Então eu acho bem interessante. E assim, fora isso, eu acho que pra continuar a história, eles até tomam uns caminhos bem lógicos, mas ao mesmo tempo eles também expandem a mitologia dos vampiros, dos caçadores, dos monstros no geral, que eu acho bem interessante também. Agora, sobre a série, primeiramente eu vou ter que falar sobre as partes ruins pra fazer sentido com o que eu quero falar das partes boas. Então, se você tá aqui porque você viu a série, gostou, quer ver gente falando bem, calma, eu vou apontar as coleções que eu acho que assim, são meio em consenso, mas vai fazer sentido no final, então espere até o final, por favor, se puderem, eu agradeceria. Pra começar, eu tenho que falar sobre o elefante na sala, que é o CGI é ruim. Eu acho que todo mundo já falou sobre isso, mas é porque realmente ele tá num vale da estranheza muito bizarro que, tipo, se você não tá prestando tanta atenção na série, passa, você fala, ai, beleza, um monstro, tá show, eu acho. Mas se você tá realmente prestando atenção, olhando pra tela, com toda a atenção do mundo, no caso, você percebe que o bicho tá se movimentando diferente, ele não tá no mesmo ambiente que os personagens humanos, então você consegue perceber. Mas ao mesmo tempo eu consigo arrumar uma desculpa pra galera da produção, porque a gente tinha que lembrar que eles tinham pouca grana, porque é uma série mais, né, não tem tanto investimento, igual, sei lá, Stranger Things, por exemplo, que é um caso bem extremo, né, de que tem dinheiro, mas mesmo assim. Também tem que lembrar que eles provavelmente não tinham tanto tempo pra ficar investindo nos efeitos especiais, e também, eu acho que apesar de ter o CGI bem ruinzinho, eles ainda têm noção de que eles têm limitações em alguns momentos. Por exemplo, aí um pequeno spoiler, no momento em que o pai da família lá vai comer a avó, eles sabem que se mostrasse ele comendo realmente, tipo, ela ia ficar bizarro, ia ficar... Eu não tenho nem palavras pra descrever como é que ia ficar. Então eles mostram, tipo, uma visão dos dois. Ainda fica ruim, fica breguíssima, fica assim... Meu Deus, eu comecei a rir muito nessa cena, mas eu acho que eles tinham ideia que, né, fazer ele comendo a véia ia ficar muito pior. Ah, e só pra deixar claro, eu sei que o termo vale da estranheza não é exatamente por esse exemplo que eu dei aqui, é mais pra quando a gente vê rostos humanos que são bem realistas, só que não estão lá ainda, então a gente acha muito estranho. Mas eu achei o termo chique, então eu quis usar, e no final das contas os efeitos ainda são estranhos, então, né. Mas só pra deixar claro aqui, tá bom? Alguns diálogos também são muito ruins, gente, meu Deus do céu. Eu acho que meu maior problema é quando eu tava fazendo os adolescentes falarem, porque parecia estar emulando um adolescente, mas parecia aquele meme, sabe, do cara velho, falando how you do, fellow kids. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, cara, de duas uma. Ou eles realmente tentaram e não conseguiram, tô passando muita vergonha, ou os adolescentes dos Estados Unidos realmente falam daquele jeito, com aquelas siglas, sabe? E aí eu tô realmente preocupada, porque, meu Deus, que vergonha quando eu tava ouvindo. Além disso, tem a questão da música, que foi uma coisa que me incomodou muito, porque, sei lá, tá tendo a música, eles estão conversando e tal, só que a música, quando tá tendo diálogo, ela tem que dar uma baixadinha pra dar o foco na fala dos personagens. Só que quando começa o diálogo, ele pode até abaixar um pouquinho a música, só que não abaixa o suficiente. Parece que tanto o diálogo quanto a música estão meio que se embatendo no mesmo volume e que a gente não consegue prestar atenção em um só, sabe? Eu achei muito bizarro, inclusive, eu vi um tweet falando que teve, tipo, 56 músicas em 8 episódios. E assim, são músicas com letra, então foi um negócio que eu fiquei meio... muito bizarro. É que eu percebi que as músicas serem realmente música e tem uma letra, provavelmente é o motivo porque eu não gostei da trilha sonora.
A gente não tem score, que são as músicas especificamente feitas pra série, e que também não tem letra nenhuma, então a gente fica com um monte de música com letra. E aí, enquanto a música tá contando uma história, os personagens estão tentando contar a história deles, e acaba se batendo e a gente não consegue entender nada. Ah, e assim, eu não posso deixar de dizer sobre o quanto a escolha das músicas em si, às vezes é muito questionável, tipo, uma cena de briga, de luta, sabe? Aí tem uma música animada, sai popzinho, sei lá, eletrônico, as atuações, elas não são boas, lamento dizer isso, mas eu acho que eu posso dar um tipo de colher de chá pros atores, porque parece que isso aqui é uma questão muito mais de problema na direção de ator. Porque a gente vê que, assim, apesar de ser um negócio muito fraco, tanto no texto mesmo quanto nas atuações, dá pra perceber que os caras estão tentando, sabe? Eles estão tentando entregar uma coisa convincente. E eu acredito muito que realmente seja problema na direção, porque a gente tem a Elizabeth Mitchell fazendo a mãe da Juliet, se não me engano. E ela é uma atriz boa, eu já vi ela em outros lugares, ela é uma atriz realmente boa. Só que aqui ela tá assim, sabe, cartunesca até. E aí eu acho que isso acaba espelhando nos outros atores, que eu não sei como é que eles são nos projetos melhores, mas eu acho que aí o problema não é realmente eles. O problema com as atuações não serem nada convincentes é que aí acaba que eu não tinha conexão nenhuma com os personagens, sabe? Eu não me importava realmente com eles. E aí a história, que poderia ser uma coisa que me pega, em vez de ser os personagens, também é ruim. Assim, né? Que se baseia muito em personagens. Não é uma história que se guia pelo plot, e sim uma história que se guia pelos personagens. Então, se não me importava com eles, ficou muito complicado de acompanhar. Ah, e outra coisa, eu gosto muito da história de tipo, eu sou um monstro, eu faço uma parte de um grupo específico de pessoas, só que eu não concordo com o que eles fazem, eu sou completamente contra, então eu vou fazer tudo no meu poder, e tipo, e até contra até minha própria natureza, pra ser o oposto deles, realmente. Mas eu acho que nessa história não faz sentido. Não é que não faz sentido, mas não é mal feita também. Mas é só que eu não consigo comprar a Juliet, sabe? Tipo, não quero ser vampiro, não quero matar pessoas, tudo isso mais. Eu entendo a briga interna que ela tem, obviamente, né? Não tem como não comprar, né? Mas é uma história de vampiro, e apesar de, tipo, saber que é uma história bobinha, mas muito mais clichê do que uma história de vampiro de verdade, ainda é uma história de vampiro de verdade, tá? Só pra deixar claro. Eu esperava que os vampiros fossem um arquétipo, o tipo que eu já meio que entendo, que eu conheço, sabe? O vampiro que, assim, é meio canastrão, meio babaca, sabe? Que, sei lá, tenta conquistar os outros só pra conseguir o sangue deles. Que passa por cima de todo mundo, porque ele se acha melhor, tudo isso mais. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto da Eleanor, que é a irmã da Juliet. Porque ela é basicamente isso, ela é uma babaca, assim, demais. Só que ao mesmo tempo a gente também tem alguns momentos sensíveis dela. A gente tem momentos mais intimistas em que mostram ela demonstrando sentimentos. Só que não tem a ver com ela ser vampira ou não. Tem a ver mais com relações da família. Então eu acho que eu gosto mais dela por causa dessa parte, sabe? Mas agora, olha, indo pros pontos positivos pra vocês não me odiarem. Eu pessoalmente acho a série boa? Não. Mas a coisa com ela é que ela acaba vencendo num ponto que é justamente o motivo do livro Vampiros Nunca Envelhecem existir. A representatividade. Ok, que a imagem que a gente tem meio que atual do vampiro tem alguma coisa a ver com a homossexualidade, tudo isso mais. Mas só pensa nas obras mais famosas que tem de vampiro. Aqui eu tô pensando em algumas só específicas. Mas o Drácula de Bram Stoker, que é o livro que é muito famosão, que criou um arquétipo específico de vampiros. E até Crepúsculo, sabe, né? O Batman. As histórias de romance dos dois são hétero. Se eu não me engano, On Lovers Left Alive, que também é uma coisa de vampiro, uma coisa assim, também é. Entrevista com vampiro eu não sei, então realmente não tenho como mencionar. Mas no geral, apesar de ter esse subtexto erótico, às vezes, a gente sempre pensa em casais héteros quando vai falando sobre história de vampiros. Então é muito legal que a gente tenha uma história de vampiros, só que na verdade, o romance é entre duas meninas. Aliás, só pra deixar bem claro, não tem como essa ser uma história cansada de vampiras adolescentes lésbicas, porque simplesmente não existe histórias anteriores com essa mesma história, com esse mesmo plot, basicamente. Pode ter histórias anteriores com o mesmo plot sobre vampiro, sobre adolescente, sobre lésbica, mas os três juntos não. E assim, tem a Websérie Carmila, obviamente, só que assim, primeiramente, elas não eram adolescentes, porque elas estavam na faculdade, mas mesmo se fosse, se o seu passado é só uma história, exatamente o mesmo arquétipo, não tem como você falar que justamente a que veio depois, sei lá, 5 anos depois, não lembro quando o Carmila acabou, mas assim, teve uma história em 2017, que acabou em 2017 por aí, em 2022 tem outras, não tem como você falar que essa segunda já tava cansada, sabe? Você tá repetindo o estereótipo pela segunda vez, pela primeira vez no caso, né? E assim, sabe, foi só desonesto essa matéria que eu vi. Além disso, uma das protagonistas é negra, e como a família dela tá muito envolvida na história, assim como a família da Juliet, a gente tem a família inteira da Calliope, que também é a família de personagens negros. E é muito importante a gente ter esse tipo de representatividade. Eu acho que é óbvio, não precisa nem explicar. Mas assim, não só pra série mainstream, pra série que todo mundo vai ver, mas também no subgênero de vampiro. E aqui que a família dela é tudo de humano, eles são caçadores, mas eles são humanos. Mas mesmo assim, cara, se você for ver a história de vampiro, parece que os caras esquecem que existe pessoa negra, mesmo quando tá falando de seres humanos. Vampiro também pode ser negro, só pra deixar bem claro. Mas eu quero dizer, tipo, se os caras metessem assim, não pode ter vampiro negro porque eles sabem que é muito pálido, sei lá, dá uma burrice dessa.
Mesmo assim, eles dizem que não existe nem ser humano negro. Então, eu acho que ter isso, lendo o livro, obviamente, mas a Netflix ter escolhido esse livro pra adaptar, esse conto pra adaptar, eu acho interessante porque, assim, no mínimo do mínimo, pode mostrar que a sociedade tá evoluindo um pouquinho, pelo menos eu espero. Mas enfim, no geral, eu acho que essa é uma série muito importante pra gente que nunca assistiu na TV poder se ver pela primeira vez, ou tipo, pouquíssimas vezes se viu e agora tá se vendo mais uma vez. E também é muito legal pra abrir o precedente de começar a ter materiais sáficos, com romances sáficos mesmo, com clichês que a gente já viu várias vezes. Então, assim como teve Our Flag Means Death, que é de piratas gays, a gente pode também ter, sei lá, piratas lésbicas, bissexuais, pansexuais, tudo isso mais. Mas também vários outros estereótipos. Não estereótipos, mas vários outros estilos de história. Pode ter de vampiro, de pirata, de Star Wars, bruxa, não lembro mais. Enfim, eu acho isso muito interessante. Então eu acho que apesar das reclamações eu acabo recomendando essa série. Se você desligar o cérebro e assim realmente se empenhar em desligar o cérebro, eu acho que você pode gostar. Também se você quiser uma coisa só completamente idiota pra ver também, eu acho que você vai gostar. Mas assim, essa é a minha opinião, eu realmente acho, né, tecnicamente ruim. Mas todo mundo tem opiniões diferentes, então talvez, se você tem uma opinião diferente da minha, você pode gostar também. Sabe, tipo, genuinamente gostar, e eu acho que isso é, sei lá, a coisa mais importante que tem no mundo do cinema, então eu acho muito legal isso. E isso pode se refletir na sua opinião, você pode discordar de mim, tudo isso mais, eu acho que isso é a coisa mais legal de ter quando a gente tá vendo série e discutindo elas. E é isso, olha só, consegui falar de First Kill na internet. Se vocês gostaram, tem mais sucesso pra me seguir, pra conversar comigo por lá. Meu Twitter e meu Goodreads vão estar aparecendo aí na tela. O Goodreads eu falo sobre livros, e aí vocês podem ver que eu realmente li o livro inteiro, não só o conto, eu realmente sofri nesse nível, né, mas tudo bem. Meu Twitter também tá lá pra vocês seguirem, quem sabe. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like. Se gostaram de mim, olha só, se inscrevam no canal pra me ajudar bastante. Se quiserem saber, por acaso, quando eu postar vídeos novos, tem um sininho do lado do botão de se inscrever, que ele vai notificar quando eu postar vídeo novo, toda semana, eu espero. Também falem o que vocês acharam da série, se acharam ela boa ou não, se vocês leram o conto, se vocês acham o conto bom ou não, ou do livro no geral também. Compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar por First Kill no geral. E por hoje é só. Tchau!